E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baio Júnior e hoje é nosso último vídeo da série de Judô na Escola, começando 100% do zero. E hoje vamos falar sobre a nossa conclusão desses vídeos. Hoje será um vídeo que eu vou falar um pouquinho para vocês de todo o andamento das aulas, como que foi, se foi legal, se não foi, o que deu certo, o que não deu certo, o que deu para fazer. Enfim, é um vídeo da conclusão da nossa série de vídeos de Judô na Escola, começando 100% do zero. Bom, pessoal, para quem acompanha meu trabalho há algum tempo já, sabe que eu dou vários cursos sobre como dar aula para crianças, em clubes, academias, escolas, como dar aula para crianças com deficiência. E nesses cursos eu mostro o caminho que os professores devem seguir quando eles vão dar aulas para crianças, em cada faixa etária, quais atividades utilizar, como lidar com os alunos, como tratar os alunos, como utilizar a didática dentro das aulas. E a ideia dessa série de vídeos foi mostrar não só na teoria, mas mostrar na prática mesmo, no dia a dia, como a gente trabalha dentro da escola, que é uma dúvida muito frequente que eu recebo dos professores que frequentam os meus cursos. Muitos professores conhecem, sabem dar aulas em academias, são familiarizados nesse ambiente, porém a escola é um ambiente totalmente diferente. Então nessa escola eu tive a oportunidade de mostrar na prática o dia a dia, como a gente trabalha de fato na prática, não só na teoria, mas como é que funciona o dia a dia, o que dá certo, o que dá errado e tudo mais, tá bom? E eu decidi fazer essa série de vídeos justamente por ser, primeiro, o contexto mais complexo possível. Uma escola que nunca teve judô, então a escola não tinha uma estrutura preparada para o judô. Quem acompanhou as primeiras aulas viu que nas primeiras aulas a gente nem tinha tatame para as aulas em si. A segunda questão aqui é da faixa etária mais complexa, então das crianças de 4, 5, 6 anos de idade, que é onde os professores têm mais dúvidas, e num local na qual ninguém havia treinado judô. Então as crianças não tinham nenhum contato com o judô, então o trabalho teve que começar 100% do zero. E eu vi nesse trabalho uma oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento com mais professores. Por isso eu montei essa série de vídeos. Esse tipo de vídeo não é aquele vídeo que tem aquele objetivo de viralizar, ter muitas visualizações, comentários, fazer o canal crescer e tudo mais. A ideia desses vídeos é literalmente poder ajudar os professores que estão passando por dificuldades nesse aspecto, que seja um professor, 2 professores, independente da quantidade. A ideia é realmente difundir e ajudar professores que estão passando por esse processo. E apesar dessa série ser voltada para aulas de judô, você pode aplicar a mesma lógica de aula em qualquer arte marcial, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, muay thai, enfim. A lógica para qualquer arte marcial é a mesma. Porque a criança, independente da arte marcial que ela estará praticando, o desenvolvimento infantil é sempre o mesmo. Ele segue uma progressão lógica. Assim como a criança, antes de aprender a andar, ela aprende a gatinhar. Antes de aprender a gatinhar, ela aprende a rolar e assim por diante. Bom, vamos falar como é que foram as aulas em si. Nós tivemos um total de 18 aulas, então foi um semestre letivo de aula, 18 semanas, que dá em torno aí de 5 meses de aula. Começamos com 2 turmas, a ideia inicial vai ser 2 turmas, progredimos para 4 turmas e terminamos as aulas em 5 turmas. Então a gente começou com 2, terminamos com 5 turmas cheias, com 55 alunos no total. Nesse semestre letivo, nós não tivemos nenhuma desistência das aulas de judô. Lembrando que as crianças não eram obrigadas a fazer judô. Elas poderiam fazer, se elas não quisessem fazer, ao mesmo tempo, estava tendo outros tipos de atividade na escola na qual elas poderiam participar. Então o judô era algo optativo dentro da escola. E nesse semestre não tivemos absolutamente nenhuma desistência. Alguns alunos
acabaram saindo da escola por motivo de trabalho do pai ou iam trocar de escola, mas os alunos que permaneceram na escola, nenhum abandonou o judô ou decidiu que não queria fazer judô. Pelo contrário, nós tivemos uma adesão em massa e provavelmente agora para o semestre que vem é possível que seja necessário abrir uma 6ª turma devido à demanda dos alunos nas aulas de judô. Essa informação, pessoal, ela é muito importante. Muita gente acha que o sucesso, você dar uma boa aula de criança, reflete em resultados competitivos. Então, você é bom professor se você formar alunos campeões, se você fazer o aluno se destacar e tudo mais. Porém, isso não é verdade. O que faz você ser um bom professor de criança é a retenção. Então, você começa a dar aula em janeiro. Quantos alunos que começaram com você em janeiro continuam com você em junho? E continuam com você em dezembro? É essa conta que você deve fazer para ver se suas aulas realmente estão sendo boas para crianças. Porque resultados competitivos, pessoal, eles são muito variáveis. Por exemplo, eu posso pegar uma criança, treinar ela como adulto, o que não é saudável, não é indicado a fazer, e ela vai para uma competição, ela vai se destacar. Mas será que ela vai continuar no esporte? As informações que nós temos da literatura acadêmica sobre esse processo, que nós chamamos de especialização precoce, que nada mais é do que você especializar uma criança antes da hora, a fim de obter resultados em curto prazo, o resultado desse processo é o abandono. Nenhuma criança fica no esporte por muito tempo dentro de um processo de especialização precoce. Então, muitas vezes o professor aplica esse processo, obtém resultados competitivos, cria uma ideia de que o seu trabalho está sendo positivo, porque ele obtém resultados, mas na prática, a cada 6 meses, ele renova todos os alunos que ele tem na sua turma. Então, os alunos que entram em janeiro, chegam em junho, não tem mais nenhum aluno daquela turma. E aí começa uma turma de novo. Isso dificulta muito que o professor consiga prosperar dando aulas, tá? Ele não consegue montar uma turma muito grande, ele não consegue ter um trabalho de fato consistente, é um trabalho muito rotativo, tá? Então, sempre que você for dar aula para crianças, lembre-se disso. O principal parâmetro que você deve utilizar para mensurar se suas aulas realmente estão sendo boas para crianças é a retenção. Bom, pessoal, continuando. Nessas 18 aulas, nós ensinamos para as crianças como entrar no tatame, como sair do tatame, como fazer a formação, que é aquela saudação que a gente faz no início e no final da aula, como se locomover, ensinamos como fazer a pegada, como fazer projeções utilizando a perna, utilizando o quadril e, por fim, utilizando o braço. Além disso, trabalhamos várias atividades para ajudar no desenvolvimento da criança, principalmente nos aspectos motores, com vários tipos de deslocamento, posições de equilíbrio, entre outras coisas. Também fizemos um trabalho conceitual do judô, então aprendendo as palavras em japonês e os significados, e tudo isso de forma leve, de forma dinâmica, sem ser aquela aula maçante, mas sim uma aula mais dinâmica, mais divertida, com jogos, brincadeiras, da forma que deve ser. Uma coisa importante aqui, o processo de iniciação esportiva, que é o momento que a criança ela inicia no esporte, o objetivo principal que deve nortear é fazer com que a criança goste do esporte. Não é fazer com que a criança seja expert no esporte, não é fazer com que a criança obtenha resultados esportivos no esporte, porque muitas vezes ela não quer. Quem quer normalmente esse tipo de coisa são adultos. As crianças, elas querem o quê? Elas querem se divertir, ela quer fazer alguma coisa que ela esteja com os amigos, que ela se sinta feliz. A criança não está preocupada com se ela está treinando bem, se ela vai para uma competição, se ela vai achar alguém lá melhor que ela. Ela está preocupada em se divertir, em estar com os amigos, em estar no ambiente que ela se sinta parte dele e se sinta reconhecida e valorizada, tá bom? Então, sempre que a gente faz um processo de iniciação, esse deve ser o nosso norte, fazer com que a criança pegue gosto para o esporte, para que quando ela estiver um pouco mais velha, aos 10, 12 anos de idade,
ela possa escolher e tem opção de falar, não, eu quero praticar esse esporte porque eu quero participar de uma competição, eu quero chegar à faixa preta. Porém, nessa primeira infância, a ideia não é essa, é proporcionar uma vivência que faça a criança gostar do esporte, que abra as portas do esporte para essa criança. Todas as aulas que eu planejei, eu sempre tive isso em mente. Como eu vou ensinar o que eu desejo da forma mais dinâmica, mais legal possível. Para vocês que acompanharam toda a série, vocês perceberam que em alguns momentos, em alguns planejamentos de aula, a gente planejava alguma coisa, chegava na hora da aula, não dava certo, adaptava, mudava e os alunos faziam de outro jeito, e isso alterava a dinâmica da aula, o que fazia a próxima aula ser alterada também, porque essa informação acabava alterando o conteúdo que iria ser passado na próxima aula e assim por diante. Isso, pessoal, é uma coisa que eu falo muito para os professores. Não existe uma receita de bolo. O que nós temos nas mãos são ferramentas. Ferramentas de compreender o desenvolvimento na infância, de saber lidar com criança, de saber como fazer atividade de forma mais dinâmica. E a gente deve adequar essas ferramentas no contexto que a gente está trabalhando. Não adianta você chegar com uma receita pronta sem levar em consideração o contexto de aula, se os alunos estarão gostando, se não estarão gostando, se vai estar legal, se não vai estar legal. Então, mesmo planejando a aula da forma adequada, com todo embasamento, às vezes não dava certo. Não dava certo. E o que eu tenho que fazer com isso? Não, tá tudo correto, então os alunos vão ter que aprender, vai ser goela abaixo. Não. Pô, não deu certo por quê? Ah, mas não deu certo isso, então vou adaptar isso, vou ver se dá certo. E agora? Deu certo? Deu. Ah, então vou continuar. Então, essa troca de informações entre professor e aluno é extremamente importante para você montar e dar progressão às suas aulas. Essas aulas que eu montei, as 18 aulas, você pode usar ela como referência, às vezes até replicar elas nas suas aulas. Mas lembre-se, leve em consideração o retorno dos alunos. Às vezes, uma aula que deu certo para mim e foi um sucesso lá na escola, para você às vezes não vai dar certo. Observe o porquê não deu certo e tente adequar para que funcione. Essa é uma das principais mensagens que eu quis trazer para vocês nessa série de vídeos. Mostrar que não existe receita de bolo. A gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que adequar a nossa aula. Eu sei que no começo é um pouco difícil, é muito mais fácil a gente replicar alguma aula pronta, mas a partir do momento que você vai ganhando uma certa experiência, vá tentando colocar dentro das aulas um pouco da sua identidade, um pouco do que você gosta, um pouco do que você acredita. Tente imprimir como se fosse a sua impressão digital, tente montar a aula da sua forma, tá? Conforme você for ganhando experiência, esse processo de aplicar a aula da sua forma vai ficando mais natural. E quando você observar, você já tem a sua própria maneira de dar aula. Você já não replica uma aula de outro professor, você dá a sua própria aula. E isso é muito importante para você que quer dar aulas para crianças. Bom, uma coisa que eu havia planejado, mas não consegui aplicar nas aulas da escola é a graduação educacional, que é aquela graduação que a gente enfatiza as boas condutas dentro das aulas de judô ou de qualquer arte marcial. Inclusive tem meu e-book aqui embaixo, se você não conhece esse método, baixe o e-book, é gratuito, leia, conheça um pouco mais sobre o método de graduação educacional. E por que eu não consegui aplicar? Nem todos os alunos tinham kimono, na verdade a minoria tinha kimonos. Eu diria que em torno de 35% dos alunos, durante as aulas, os pais foram adquirindo kimonos, mas assim, ficou uma quantidade pequena de alunos. Então, como é que eu vou fazer uma graduação para um aluno com kimono? Porque a graduação é feita na faixa. Como é que eu vou fazer uma graduação educacional para ele, se ele está tendo uma boa conduta, sendo que outro aluno também está tendo uma boa conduta, também mereceria, só que não tem um kimono, não tem como eu fazer essa graduação. Como eu vou explicar para essa criança que ela não está recebendo porque ela não tem kimono? Então, era um método que eu havia planejado de implementar, mas dentro das circunstâncias da escola e das aulas, eu não implementei por causa disso. Então, foi algo que eu havia planejado
e acabei não implementando. Bom, no vídeo anterior eu disse para vocês que havia uma 19ª aula, mas infelizmente não houve tempo de aplicar essa aula. E eu vou falar para vocês como seria a minha última aula, o encerramento. Vou explicar aqui para vocês rapidamente, para vocês terem uma ideia do que eu faria para encerrar o ano, tá bom? Nessa minha última aula, iria ser uma aula recreativa. Eu não ia focar em nada de conteúdo específico, não ia pegar as brincadeiras que eles mais gostaram durante o ano e ia repassar essas brincadeiras para eles. Iria fazer como se fosse uma aula de confraternização. E uma coisa que eu havia planejado, eu tinha algumas medalhas lá em casa de uma competição que eu havia feito há uns 2 anos atrás, e eu pensei em premiar os alunos de cada turma com 3 medalhas. Então, cada turma, 3 alunos iriam receber uma medalha, a partir do que eu acho que seria importante utilizar como parâmetro, como comportamento a ser espelhado. E essas medalhas iriam ser para o aluno mais dedicado e esforçado no aprendizado. Então, aquele aluno que focava na hora de aprender, mesmo com dificuldades, não desistia, que continuava tentando e tudo mais. Era uma medalha com foco no esforço, tá? Que é algo que eu quero passar para os alunos, que quando você se esforça, você conquista, você tem resultados, tá? O segundo seria para aquele aluno mais amigo, aquele aluno mais fraterno, porque na escola, ali nas aulas, acontecia muito de, por exemplo, eu não quero fazer com ele, eu quero fazer só com esse. Então existia muita, digamos que, certas panelinhas, tipo, o aluno ele é muito amigo de um, ele não quer fazer com os outros, só com um amigo. Então, fazer algumas atividades, sempre trocando as duplas para incentivar essa fraternidade. E eu iria dar uma medalha para o aluno de cada turma que foi mais fraterno durante as aulas. Ou seja, que fez com todo mundo, que não ficava, não, com ele eu não faço, com você eu faço. Que é outro comportamento que eu acho importante a gente reforçar a fraternidade. E por último, o aluno mais bem comportado. Então, durante todo esse semestre, qual aluno mais se comportou? O aluno que respeitou o professor, que fez tudo da forma correta, que não ficou brincando, que não ficou dispersando durante a aula, que também é outra conduta que eu gostaria de reforçar. Então, iriam ter 3 premiações por turma, uma medalha para cada aluno, a partir desses comportamentos. O mais dedicado no treinamento, o mais fraterno, o mais amigo, o mais companheiro e o mais bem comportado durante todo o semestre, tá bom? Essa seria a nossa 19ª aula. Uma coisa importantíssima de reforçar sobre aulas em escola é que quando você dá aula dentro de uma escola, você não dá aula do jeito que você quer. A escola, ela tem um programa político-pedagógico, ela tem um parâmetro de ensino que ela segue. E você, como professor, deve seguir este mesmo parâmetro, assim como todos os outros professores. Então é importante que você esteja alinhado com os objetivos da escola. Imagine, a escola, ela quer fazer uma turma de iniciação. Você vai lá e começa a dar aula de competição. Não faz sentido, você está em desacordo com a proposta da escola. A mesma coisa seria se fosse o contrário, uma escola contrata você para você ser um professor, montar uma equipe competitiva da escola e você vai lá e faz uma turma de iniciação, uma turma de recreação, também está em desacordo. Então é importante que você esteja alinhado com os objetivos da escola. E nesse aspecto eu não posso reclamar de absolutamente nada. A direção escolar me deu carta branca para eu trabalhar da forma que eu achava mais adequada. Mesmo assim, eu sempre estava conversando com a diretora, com as professoras, sobre o que está acontecendo na escola. Às vezes algum aluno não está se comportando bem em outra aula, eu chamava a atenção dele na aula de judô. Então, para trabalhar como uma equipe, não é uma aula de judô separado da escola. Aqui está a escola, aqui está a aula de judô. Está tendo uma aula de judô dentro da escola. Não. A aula de judô deve fazer parte da escola, deve fazer parte do conjunto de disciplinas da escola. Então isso também é muito importante. E falando sobre escola, eu já queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a toda a equipe escolar pela recepção, pela amizade, pelo companheirismo,
a Miroca, nossa diretora, o Adilson, a Prolu, a Projade, a Probruna, enfim, toda a equipe escolar, assim, até os cachorros, a Meg, o Ariel, enfim, o pessoal assim foi nota 1000. Me receberam super bem, me deram todo o suporte durante as aulas, enfim, foi assim uma equipe sensacional de se trabalhar. E também aproveitar para agradecer os pais, porque os pais também sempre incentivaram, acompanharam, participaram. Então, o apoio dos pais e da equipe escolar contribuiu muito para o sucesso desse trabalho. Sozinho, dificilmente você consegue fazer algum trabalho que realmente surta alguma diferença. Mas com todo esse suporte da escola e dos pais, aí fica até mais fácil da gente trabalhar, de fazer a diferença na vida das crianças. Agora, a dica final que eu vou dar aqui para vocês sobre aulas para crianças é: faça tudo com muito amor. Faça de coração, faça de verdade. Se você não gosta de dar aula para criança, não dê aula para criança. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para as crianças. Se você for dar aula para criança, faça de coração, viva aquilo de verdade. Eu vou aqui perguntar para vocês, vocês lembram de algum professor que vocês tiveram na infância de vocês, o nome da sua professora da primeira série, da segunda, algum professor antigo da sua vida? Se você lembra, sabe por que você lembra? É porque esse professor marcou a sua vida de alguma forma. A gente só lembra das pessoas que realmente marcaram a nossa vida. E se você lembra de algum professor, é porque ele marcou a sua vida de alguma forma. Eu lembro de vários que eu tive na minha vida que eu levo no coração até hoje. Hoje eu sou professor também, mas levo meus professores no coração. E sempre que eu entro para dar uma aula para criança, eu sempre entro com o sentimento de eu quero ser o professor que vai marcar a vida dessas crianças. Eu quero ser o professor que vai fazer a diferença de alguma forma na vida dessas crianças. E o que eu posso dizer para vocês sobre a minha experiência nessas 18 aulas é que eu amei estar lá cada segundo. E o que eu posso dizer para vocês dessas 18 aulas é que eu amei estar lá cada segundo, ter conhecido cada criança, e vou levar isso no meu coração. Eu me emociono falar um pouco sobre isso, porque tudo que eu faço com muito amor, eu faço de coração. Então, nada do que eu faço, do que eu dou em aula, do que eu demonstro para os alunos, meu afeto, meu carinho, nada disso é de mentira ou para ganhar o carinho dos alunos, não. Tudo que eu faço é de verdade e eu me entrego de coração quando eu estou dando aula. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos.